Imagina ter que dirigir mais de 2.000 quilômetros pela Europa e ainda perder mais de R$ 2.700 no aluguel de uma balsa. Foi o que aconteceu com a gente nessa última viagem para a Europa e eu vou explicar para vocês todo esse BO, o que aconteceu, como que foi essa viagem de carro pela Europa, quanto que a gente gastou de combustível, como que foram os pedágios, como que é dirigir na Europa. Então, se você está pensando em fazer essa trip de carro pela Europa, fica ligado aí nessa história e no final do vídeo eu vou fazer um checklist das coisas que a gente aprendeu dirigindo por lá e talvez possa ajudar você. O nosso planejamento era encontrar os nossos amigos lá em Madrid, o Vitor, a Amanda e o Nicolas, e a gente ia pegar o carro lá de Madrid e ir até Barcelona. Em Barcelona, a gente ia pegar uma balsa, essa balsa ia direto para a Itália, ali perto de Roma, e aí a gente fazia toda a trip voltando, passando Roma, na Itália, Pisa, Florença, aí passava pela Suíça, pela França e voltava de novo para a Espanha e a gente devolvia o carro em Madrid. Porque se a gente devolvesse o carro no mesmo lugar que a gente pegou, ficava muito mais barato o aluguel. Eu e a Carol, a gente só foi na trip até ali na Itália, em Florença, e depois a gente voltou, porque a gente começou a trip antes, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas os vídeos de Portugal e tal. E eu só consegui pegar uma semana de folga do trabalho, então foi essa semana aí que a gente conseguiu ficar. Mas aconteceu um problema muito grande, porque quando a gente foi buscar o carro na Avis, que foi a locadora que a gente alugou o carro, eles falaram que não era permitido a gente levar o carro para a balsa, andar com o carro na balsa. E a gente já tinha pesquisado outras locadoras e a gente sabia que algumas locadoras não permitiam ir com o carro na balsa. E foi esse motivo que fez a gente alugar na Avis, porque eu liguei lá e eu perguntei para eles, a gente já tinha o número de reserva, a gente falou, ó, nossa reserva é tal, a gente vai pegar uma balsa, é permitido? E eles falaram que era permitido, que estava tudo certo. E quando a gente chegou lá para pegar o carro, eles vieram com essa bomba para cima da gente, falando que não podia. E aí a gente ficou desesperado, né? Porque a gente não sabia o que fazer. A gente já tinha alugado o carro, já tinha alugado a balsa. A balsa foi R$ 2.700 para todos, né? São 5 pessoas. Então ficou em média aí 500 e poucos reais por pessoa. Então a gente falou, pô, a gente já alugou a balsa, tá tudo certo. E agora, o que que a gente faz? O nosso Airbnb lá em Roma já estava certo também. A gente tinha que chegar na data certa lá para não perder o Airbnb também. E a gente não teve muita opção, né? A opção que a gente teve foi pegar o carro e ir dirigindo direto até Roma. Mais de 2.000 quilômetros e tinha que ir direto porque o nosso Airbnb já estava por outro dia já reservado. Então, o que que a gente pensou? A gente pensou, bom, o aluguel da balsa já está certo, já foi pago, vamos tentar ir. Vamos tentar chegar na balsa, porque o caminho para ir até Roma passava por Barcelona. Então a gente falou, vamos para Barcelona. Em Barcelona a gente tenta pegar o ferry e ver o que que vai dar. O ferry e a balsa, né? E então a gente foi até Barcelona. A gente chegou em Barcelona, a gente fez o check-in na balsa. A gente perguntou, falou para a moça a nossa situação, que tinham falado que não era permitido e tal, mas a gente já tinha comprado. Ela falou que não tinha problema nenhum por ela, não tinha problema nenhum, podia pegar a balsa normalmente, ninguém ia falar que não podia. A gente fez o check-in, entrou com o carro até antes de entrar na balsa, né? E aí foi o momento de questionamento, né? A gente ficou ali, e aí? Vamos, não vamos? Vamos, não vamos? O que que a gente vai fazer? É, é certo, não é certo? Senão a gente vai tomar multa, não vai tomar multa? E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, como eu liguei lá, perguntei antes se podia e eles falaram que podia, eu vou ligar de novo, vou explicar a situação, falar que eu tinha ligado, eles tinham permitido e vou pedir o número do protocolo da ligação para usar isso como prova, ou pedir para eles me enviarem um e-mail falando que era permitido. E a gente ficou esse tempo todo lá na balsa, ligando pro pessoal, conversei com eles, com ela, uma moça. E ela falou a mesma coisa. Ela falou que por telefone não era permitido eles permitirem isso, né? A única pessoa que podia permitir era a própria locadora que a gente pegou o carro, lá no local.
E a gente tinha que voltar e pedir autorização para eles. But I just wanna know if you understand me, because I called to you guys asking this. Okay, I know you don't know what the woman told me, but now I pay for the rental in the ferry. Now I am here in the ferry boat, and now I don't know what I can do, because do you know? Because the guys in the ferry told me that it's not a problem. When I called you, it was not a problem, but I saw this that I need a writing confirmation. So I don't know what yes, I have to do now, because So what I'm telling you, what you need to do is not put the vehicle on a ferry, because it's not your vehicle. You're not the owner. It's a rental vehicle. So you don't want to be liable for any damages that may happen if you put it on you. What you need to do is go back to the rental location and request permission to take the vehicle on the ferry. I know. E a gente ficou nessa, né, do que a gente ia fazer, o que não ia fazer. Teve até um momento aí que a gente tava na balsa, vou botar aí no carro, que um carro bateu de frente, eu tava filmando, né? O carro bateu, não sei o que aconteceu, se ele soltou o freio, o carro bateu no carro da frente. Mas aí a gente teve uma discussão e a gente resolveu fazer o que era certo, o que a gente tinha certeza que era certo, né? Que era ir de carro. Porque podia ter a opção da gente ir e não acontecer nada, mas também podia ter a opção da gente ir, provavelmente eles devem ter um GPS, né, que mostra onde o carro tá, e a gente ter que pagar uma multa, acontecer alguma coisa com o carro. Então assim, pra gente ficar em paz, com a consciência limpa, a gente resolveu ir direto de carro dirigindo. E aí começou a nossa jornada. Foram 30 e poucas horas dirigindo direto, mais de 2.000 quilômetros. Para falar direitinho o preço para vocês aqui, vamos falar o preço das coisas. O aluguel do carro, por incrível que pareça, ficou barato, mais barato que no México, quando a gente alugou o carro no México. Ficou, pelo menos essa semana, né, que só eu e a Carol ficamos, com R$1.500 o total. Então a gente dividiu em 5 pessoas, então não ficou um valor tão caro. A balsa ficou mais caro que o aluguel do carro, porque a balsa foi R$2.700, mais de 2.700, 2.750. E aí a gente dividiu em 5, né, e acabou que esse dinheiro foi pro saco, gastou à toa, né? Antes de partir, a gente ficou umas horas ali em Barcelona, só pra conhecer um pouco, né? A gente passou ali pela Sagrada Família, a gente comeu, conheceu um pouco ali um parque, ali uma praça da cidade. E aí a gente partiu. O Nicolas, ele dirigiu as 13 primeiras horas, aí depois trocou e eu dirigi as 12 próximas horas, e depois o Nicolas continuou o resto da viagem. Em relação ao pedágio, a gente gastou em média de uns 100, 130 euros. O mais caro dos pedágios foi no final, na Itália, que foi um pedágio assim, uma paulada de 60 e poucos euros. De gasolina, a gente gastou ali em média uns 240 euros. Aí a gente continuou a viagem, a gente fez um combinado, como a gente ia dirigir muitas horas seguidas, ia ter sempre uma pessoa acordada acompanhando quem estivesse dirigindo. Então a gente ficava dividido em turnos ali, quem ia dormir, quem não ia dormir. E aí, rapaziada, é o seguinte, hein? Não quero ver ninguém dormindo, todo mundo aí acordado, ajudando aí na viagem. Quero ver todo mundo aí, é isso aí. É isso aí, eu quero ver uma resenha aqui, hein? Todo mundo. Demorou? É isso. 20 minutos depois. 30 minutos de viagem. 30 minutos de viagem. Sai, cara. Todo mundo dormindo? 30 minutos de viagem, todo mundo acabou. E foi assim, uma aventura que vai ficar na minha memória, na nossa memória para sempre. Porque foi realmente antes de viajar, antes de pegar essas horas, esses 2.000 quilômetros de estrada, eu tava um pouco preocupado, porque eu nunca dirigi por lá. Então você fica meio assim, caramba, o que a gente vai encontrar no caminho, né? Mas deu tudo certo, as ruas, as estradas são muito boas. E a paisagem também, cara, assim, surreal. Cada um lugar mais bonito que o outro. A gente passou por muitos lugares diferentes, as paisagens iam mudando. Então era uma coisa muito legal. E a gente acabou conhecendo alguns lugares que eu tenho certeza que a gente nunca ia conhecer, sabe? Se a gente não tivesse feito essa viagem de carro, eu nunca ia, vou em tal lugar para conhecer. Nunca ia fazer isso, então a gente acabou conhecendo lugares assim que vão ficar ali na memória para sempre. Bom, então agora falando na lista, né, a lista de dicas aqui, a primeira é, se você quer pegar um ferry, se você quer pegar uma balsa para atravessar a Europa de carro, com um carro alugado,
pede uma autorização por escrito da locadora. Tem que ter isso porque você, pelo menos quando você for lá e se falar alguma coisa, você já tem certo já. E o que eu percebi também, o que eles falaram é que isso também tem a ver em relação ao preço do carro. Então se for um carro mais caro, se for um carro de luxo, é mais difícil ainda deles autorizarem para ir na balsa, porque eu acho que o seguro não deve cobrir, alguma coisa assim. Se for um carro mais simples, eu acho que é mais tranquilo de você pegar a balsa. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é fica preparado para o calção, porque quando você vai alugar o carro lá, é normal, né? Sempre você tem que pagar esse calção. Só que foi um calção muito caro pra gente, foram 2.000 euros. Então, assim, você precisa ter esse valor aí, né? Pra ter em crédito lá, pra conseguir alugar o carro. Então, esteja preparado para isso. Em relação a abastecer o carro, teve alguns postos que a gente teve problema para usar o cartão. Porque em alguns lugares você abastece sozinho, ou você paga lá para alguém abastecer para você. E toma cuidado com isso também, viu? Porque é muito mais caro. Tem lá o preço da gasolina se é você que abastece, ou o preço da gasolina se é outra pessoa que abastece para você. E assim, aumenta muito o preço, sabe? É por litro, assim, o valor que aumenta. Então abastece você mesmo. E tenha sempre outros cartões, porque a gente tentava com um cartão não dava, aí tentava com outro não dava, e tentava com outro dava. Então, se a gente não tivesse outros cartões ali para abastecer na hora, ia ser complicado. Ou tem o cash, né? Mas o problema é que, às vezes, como a gente estava de madrugada, estava tudo fechado. Então, era só no cartão, porque não tinha outro lugar para a gente pagar no dinheiro. Então, esteja preparado para isso também quando for abastecer o carro, se for fazer longas distâncias assim. E em relação aos pedágios, tinham alguns que eles aceitavam dinheiro. Tinha lá um pessoal ali na cabine lá para receber o dinheiro. Tinham alguns que era só no cartão, não tinha ninguém, né? E uma coisa que é interessante também, tinham alguns que você não pagava na hora. A gente pegava um ticket e depois a gente só pagava lá na frente quando saía da estrada, quando saía do pedágio. Que aí ele cobrava o pedágio em relação a quantos quilômetros você andou na rodovia. Então, se você for lá passar no pedágio, pegar só um ticket e não pagar nada, não estranha. Você vai pagar quando você sair da rodovia. E foi exatamente o que aconteceu no pedágio mais caro que a gente pagou na Itália. Que a gente pegou um ticket e andou. Andou muito tempo sem pagar nada. A gente até achou estranho e falou, caramba, acabaram os pedágios. E aí, quando a gente estava chegando perto de Roma, a gente foi lá, viu que não tinha nada, tinha só o ticket para colocar lá. Quando a gente colocou o ticket, veio 60 euros numa paulada só. Então, não estranhe se você não pagar e pegar só um ticket, vai cobrar mais lá na frente. Outra coisa, que se você vai dirigir lá para a Europa, toma cuidado, é em relação às famosas ZTLs, as zonas de tráfego limitado. Acho que muita gente aqui deve saber, né? Já pesquisou, já viu isso já. Mas o que acontece ali na Itália, por exemplo, em Roma, nas cidades ali mais famosas, é muito ruim de andar de carro lá dentro, cara. Muito ruim. As ruas são muito estreitas. Tanto é que eu fiz vários vídeos dos retrovisores dos carros, há muitos retrovisores quebrados, porque as ruas são estreitas, então o carro passa, arregaça o retrovisor. E tem essa famosa zona de tráfego limitado lá, que você não pode andar com o carro na cidade. Eles já fazem isso já, né, porque já sabe que não dá, as ruas são muito ruins. Então, toma cuidado com isso. Se você for para alguma cidade dessa, você está com o carro alugado, fica muito bem sinalizado com essa placa aqui que eu vou colocar aqui. Então você sabe que lá é uma zona de tráfego limitado. No próprio Google Maps, se você estiver usando o Google Maps, mostra lá ao redor o que é a zona de tráfego limitado ou não. Se você alugou um hotel dentro de uma zona de tráfego limitado e você está com o carro, aí você tem que pedir para o seu hotel emitir uma liberação para você conseguir ir com o carro até lá. Então toma cuidado com isso também, porque isso é muito chato. As multas aí, elas variam aí de 80 euros a 300 euros. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí também. E é isso, rapaziada. Essa foi uma experiência que a gente passou aí na Europa. E espero que possa ajudar aí algum de vocês que esteja pensando em fazer essa trip também. Esse que é um objetivo aqui do meu canal. Poder ajudar vocês aí com as experiências que eu tô vivendo aí. E para vocês não precisarem passar pelos mesmos perrengues, né? Mas no final deu tudo certo e ainda vai sair aí vídeo no canal de Roma, de Florença, de Pisa, a gente foi pro Vaticano também. Então acompanha aí os próximos vídeos, deixa esse like aí, compartilha aí para ajudar outras pessoas e
Se você não é inscrito no canal, se inscreve e muito obrigado aí. Valeu!